rendemos a Ti, nos rendemos à Tua palavra. E Te damos graças porque seremos amadurecidos, fortalecidos pela Tua palavra, por Ti, ó doce Espírito de Deus, aperfeiçoados para toda boa obra. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Cadê a Ana? Ana, põe essa música. Você pode sentar, queridos. Põe essa música aqui, é a letra dessa música. Aleluia. Aleluia. Não, a última. Fogo não me queima, as águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, Tu estás comigo. Pode deixar a letra aí, Ana. Sabe, eu estava observando essa letra e pensando, sabe quantos de nós enfrentamos desafios? Quantos de nós enfrentamos circunstâncias, situações, problemas, né? Mas sabe que quando a gente olha para essas... Tá me sabotando, Ana? Misericórdia. Mas a música começa dizendo: o fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois Tu estás comigo. Sabe, queridos, a gente precisa crescer nessa consciência. A gente precisa crescer nessa consciência de que Ele está conosco. Porque eu sei que no meio da tempestade, no meio da circunstância, às vezes a nossa alma quer se angustiar, às vezes a gente quer ficar ansioso, às vezes a gente quer perguntar por que não está acontecendo, parece que não está acontecendo, não está se resolvendo, mas sabe, quando a gente tiver essa consciência firmada dentro de nós de que nós não estamos sozinhos, queridos. Por mais que a gente olhe com os olhos naturais e não veja determinados resultados que nós gostaríamos que estivesse acontecendo, nós vamos saber que Ele está conosco. E Ele não nos abandona. Não vos deixarei, nunca jamais vos abandonarei. O fogo não vai te queimar, a água não vai te afogar. Pois Ele está comigo e com você. E aí é interessante, irmãos, que às vezes a gente fica, mas, nossa, eu estou com medo disso, não dá certo, um receio. A gente não usa muito essa palavra, mas muitas vezes dentro de nós é isso que chega. Um medo de não dar certo, um medo das coisas piorarem, um medo de... Mas a música, eu gostei muito de ouvir essa música hoje. E diz: temer por quê? Se eu estou guardado, não é por um amigo, não é pelo meu pai, não é pela minha mãe, não é pela minha família, que diz que vai estar comigo, mas guardado por aquele que nunca perdeu uma batalha. Guardados por aquele que sempre nos amou. Guardados por aquele que mandou o povo dele para a guerra. E diz assim: vocês não precisam dar um tiro, só começa a cantar e me adorar. Sabe, irmãos, nós não enfrentamos às vezes as batalhas que Israel enfrentava. Na verdade é muito mais fácil aquilo que a gente enfrenta. Só que o mesmo Deus que ganhava batalhas para Israel, Ele continua sendo capaz de ganhar qualquer coisa. Capaz de fazer qualquer coisa por mim e por você. Aleluia. Temer por quê, se eu estou guardado por quem nunca perdeu uma batalha? Sabe, guarda no seu coração, você nunca está sozinho. O salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Eu não sei se algum de nós já andou pelo vale da sombra da morte, chegou a esse nível de tensão na sua vida. Mas ainda que nós andássemos, ainda que venhamos andar, o salmista diz: ei, eu não vou temer. E essa tem que ser a nossa disposição. Avança mais na letra. Não estou sozinho, Tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado. Avança. Avança. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em Ti. É pela fé. É pela fé.
É fácil você e eu crermos quando as contas estão pagas, quando tem dinheiro, quando está todo mundo saudável. Mas a fé funciona, irmãos, em qualquer circunstância. E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então, em qualquer momento, nós vamos vencer, nós vamos andar alegres, em paz, independente das circunstâncias, porque nós vamos andar crendo no Senhor, naquele que vive para sempre, naquele que vive eternamente. Aleluia. Agora eu quero falar daquilo que veio ao meu coração. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Aleluia. Já quer sentar? Ah, tá. Mas senta assim mesmo, não tem problema. Aleluia, obrigado. O Senhor é bom. Aleluia. Sabe, queridos, quero fazer só um comentário aqui. E é tão maravilhoso o Eduardo hoje, né? Ele estava dando aula o dia todo e tal. A equipe não pôde, uns estão de plantão. E aí ele se virou, deu um jeito, correu e chegou. Sabe, irmãos, que existe um galardão da parte do Senhor para você quando você se esforça para fazer aquilo que Ele te chamou? Sabe que nós vamos fazer as coisas para o Senhor e vai requerer de nós esforço? Sim. Não é para ficar com dó de mim não, amém? Mas eu estava cumprimentando a Esther falou assim, tá tudo bem, pastor, só estou cansado. Aí eu falei para ela, fica tranquilo, eu estou em pé desde as 3 da manhã trabalhando. Mas sabe, irmãos, não é algo assim, agora eu vou voltar, vou receber uma bênção da parte do Senhor, porque Ele sabe o que eu estou fazendo. Mas sabe que a gente não pode ter esse pensamento, não é moeda de troca, mas sabe que você vai ter que se esforçar, eu não vou nem perguntar aqui quem é que está cansado, que provavelmente seja só eu e a Esther. Mas você precisa fazer força para servir ao Senhor. Requer de nós um esforço, sabia? Servir ao Senhor requer de nós um esforço. Então se alegra, porque a nossa fé é fortalecida, nosso corpo, a força do nosso corpo é renovada no Senhor. E daqui a pouco você vai deitar e vai dizer assim, paz, me deito e logo pego no sono. Porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Ei, não é para dar o versículo agora não, Rafa. Só quando chegar em casa. O irmão já está recitando o versículo e querendo dormir. Aleluia. Romanos capítulo 8. Sabe, queridos, nos últimos meses, eu tenho meditado e eu tenho me esforçado muito. Por que me esforçado muito? Porque, irmãos, precisa fazer força para andar na palavra de Deus. Não que a palavra de Deus é pesada. Não, é porque a gente precisa crescer e se desenvolver. Eu tenho me esforçado muito em quê? Em buscando ser guiado pelo Espírito de Deus. Nós lemos aquele livro Bom Dia Espírito Santo. Falamos um pouco com ele, com os ministros aqui, conversamos a respeito dele. E eu tenho me levantado até hoje e falo, bom dia Espírito Santo. Bom dia Espírito Santo. E sabe o que ele tem me falado, irmãos? Se você soubesse, você me disse, porque até agora não ouvi. Mas não dependo de ouvir todos os dias o Espírito Santo falar a voz audível, não. Mas é saber que Ele está ali, porque isso traz para mim uma consciência de que Ele está ali. Então eu falo, bom dia Espírito Santo, me dá a tua direção, me guia, me instrui. E muitas vezes, irmãos, Ele me guia e eu nem sei que Ele está me guiando. E aí quando eu olho assim, eu falei, rapaz, se eu não tivesse vindo por aqui, não teria acontecido isso. Se eu não tivesse falado com essa pessoa, não teria resolvido isso. Guiado pelo Espírito Santo. E eu quero, irmãos, crescer. Eu quero, inclusive, crescer em ouvi-lo audivelmente. Se ele tiver com vontade de falar comigo, eu quero estar pronto para ouvi-lo. Porque a gente não vive de arrepio, mas quando se arrepia também é bom. A gente não vive de choro, mas quando dá aquela chorada assim, debaixo da unção, é tão gostoso. Mas agora entenda, no dia que você fala assim, parece que eu estou seco que nem um deserto, o Espírito Santo continua aí. A palavra continua sendo a verdade. Aleluia. E a palavra diz em Romanos, você pode colocar para mim, Ana, 8,14. Aleluia, o Senhor é bom. Nós estamos aqui desse lado porque o pessoal da comunicação pediu para ele ficar só desse lado aqui, porque a conexão ali deu um tilt.
E a câmera ficou do lado de cá. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Tem algum filho de Deus aqui? Sabe, irmãos, você e eu precisamos ser guiados. Não é a gente quer, não, a gente precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Nós precisamos desejar essa direção do Espírito Santo. Nós precisamos desejar. Irmãos, não tem coisa melhor, mais cômoda, do que alguém te dar o caminho, o bom caminho, te dizer onde, ó, aqui vai dar certo, ali vai dar. É bom demais. Mas a gente não precisa viver na dependência de homens que podem falhar. Mas a Bíblia diz que nós podemos e nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Aí a minha pergunta: quanto nós temos buscado essa direção dele? Quanto nós temos nos esforçado para ouvir a voz dele? Quantas vezes nós temos nos aquietado para ouvir a voz do Senhor? Quanto nós temos nos dedicado? Porque às vezes a gente gasta tanta energia para desenvolver certas coisas, para resolver determinadas situações, que se a gente tivesse investido mais tempo no lugar de comunhão, de buscar a direção do Espírito Santo, a gente teria se cansado menos, se desgastado menos e resolvido muito mais. E eu quero chegar, irmãos, eu falo assim, eu estou engateando, mas eu estou fazendo força para ouvir a voz do Senhor, porque a palavra de Deus diz: os filhos dele são guiados. Eu não quero ser guiado de outra forma. Eu não quero ser guiado por aquilo que parece ser. Eu não quero ser guiado por homens. Deus pode sim usar homens para te trazer uma instrução, uma orientação, te colocar em determinado lugar. Pode, irmãos. Não quero ignorar, porque a gente não pode ser místico. Eita, se não vier uma vibração forte, um arrepio para dizer... Não, irmãos, às vezes o irmão está do seu lado, está dizendo o que fazer, como fazer, porque o Espírito Santo falou com ele. Fala para ele assim, fala para ele daquela forma. Então a gente tem que estar atento. O seu irmão pode ser usado, alguém, uma pessoa, um ímpio pode ser usado para te dar uma direção, uma dica do Espírito Santo, irmãos. Amém? Então a palavra dele diz que todos os que são guiados pelo Espírito, todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. E nós precisamos guardar isso no nosso coração. E aí no 26, para não fugir do capítulo 8, ele diz assim: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós e com gemidos inexprimíveis. Eu quero frisar aqui, da mesma forma o Espírito Santo nos ajuda. Irmãos, o Espírito Santo está aí para nos ajudar. Às vezes a gente está, eu preciso de ajuda, eu não aguento. Você já percebeu, às vezes, na sua própria casa? Eu não aguento, é tanto trabalho, é tanta coisa fora do lugar, é menino que isso, é o marido que aquilo, é o trabalho, é o pessoal. Aí às vezes a gente fica muito natural e esquece que o Espírito Santo ele pode te ajudar, inclusive a dizer: faz essa, organiza a sua casa assim, assim e assado. Organiza a sua rotina dessa e daquela maneira. Pastor, mas isso é coisa natural. Irmãos, a Bíblia não diz que concernente às coisas espirituais, aos dons, o Espírito Santo vai te guiar. Não, ele diz: se você é filho, ele vai te guiar. Espírito Santo, eu não estou conseguindo, eu estou ficando nervosa, estressado. Como é que eu vou organizar a rotina da minha casa? Como é que eu vou organizar a rotina da minha vida? Sabe o que é isso? É você e eu considerarmos o Espírito Santo diariamente. É considerarmos, entendermos que há sim um relacionamento. Não é aquela coisa religiosa. Eita, que agora eu vou para a igreja, lá o Espírito Santo vai falar comigo. Não, irmãos, é quando você acorda, antes de você tomar o seu café da manhã. Inclusive o Espírito Santo diz: ei, põe café na boca não. Hoje você vai jejuar. Hoje eu quero você mais sensível, hoje eu quero você me buscando mais. Hoje eu quero trazer algumas coisas a você. Ei, fica ligado nisso. Eu já acordei dias assim de levantar e estar pensando, não sei se eu faço um café, se eu como 2 ovos, e aquilo ali, de repente o Espírito Santo, jejuar.
Jejum. E aí sabe o que aconteceu naquela manhã, irmãos? Que eu recebi essa direção? Eu jejuei e não vi nada naturalmente acontecer. Mas o que a gente começou falando aí? Nós vivemos pela fé. E nós andamos em obediência ao Senhor. Mas não sei. Eu não dei nenhum arrepio, não dei nenhuma cambalhota, uma pirueta no espírito. Não surgiu nenhuma profecia, irmãos. Às vezes não é para hoje não, é para amanhã, para você estar pronto amanhã. Para você estar ligado no Senhor amanhã. Aleluia. Abra a sua Bíblia em Mateus. Aleluia. Deixa eu só localizar aqui. Evangelho de Mateus. Aleluia. Eu quero ouvir mais e mais o Senhor, irmãos. Ouvir a voz dele, falando comigo e com você, nos dando a direção. Capítulo 4, verso 1. Põe, Ana, por favor. Mateus 4, 1. Diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Você já parou para prestar atenção nesse versículo? Ele diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito. Sabe que Jesus estava aqui, ele tinha um propósito a cumprir. Sabe que você e eu temos um propósito a ser cumprido nessa terra, da parte do Senhor. Eu vou falar a respeito de ser guiado para algumas coisas, até naturais ou materiais, mas sabe, queridos, que o Espírito Santo, você fala assim, rapaz, parece que Jesus entrou numa fria, foi para o deserto. Não, o Espírito Santo estava conduzindo a ele para o lugar de preparação, para o lugar onde ele iria cumprir o propósito do Pai para a vida dele. Na nossa vida espiritual, queridos, o Espírito Santo vai nos guiar, vai nos direcionar, para que a gente possa chegar a cumprir o nosso propósito. Talvez o Espírito Santo fale assim: ei, irmão, liga para o Hélio, fala para ele que você quer lavar o banheiro esse sábado. Você fala: meu Deus, sábado não, sábado é o dia de dormir até mais tarde. Mas talvez o Senhor comece a direcionar você para lavar o banheiro, e no momento que você está lavando o banheiro, de repente você vai compartilhar uma palavra com o Hélio, você vai ouvir uma palavra do Hélio. Você vai se envolver, vai perceber coisas que são necessárias para fazer, para realizar dentro da igreja, e você vai começar a se envolver com essas coisas. E nesse lugar que você serve, o Senhor vai chamar a atenção de um pastor, do seu pastor, da pessoa que está ao seu lado. De alguma forma o Senhor vai começar a te conduzir por meio do Espírito ao lugar que Ele quer te conduzir. A um grande ministério, a um grande trabalho, a ser um grande evangelista, mas talvez vai começar lavando o banheiro, guiado pelo Espírito Santo, direcionado por Ele. Sabe, o próprio Jesus, me chamou a atenção, o próprio Jesus, Ele não foi, pode deixar lá, Ana, por favor, Ele não foi porque Ele quis, eu vou para o deserto, não. Havia um propósito, mas Ele ainda, aqui, Ele era humano. E o Espírito Santo o guiava, e a palavra diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, se você e eu queremos cumprir o propósito de Deus para a nossa vida, nós precisamos sim buscar a direção do Senhor. Precisamos sim estar no centro da sua vontade, buscando aquilo que Ele tem para nós. Porque às vezes a gente pensa algo, mas Deus tem algo diferente para realizar. Ou a gente tem até um vislumbre daquilo que Deus quer fazer em nós ou através de nós, mas nós não temos todo o planejamento, tudo certo. Tudo aquilo que nós precisamos. Abra a sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 14. Esse texto me chamou a atenção ontem. De repente chegou para mim esse texto, eu não sabia na verdade nem onde ele estava. Mas veio esse texto e eu fui procurá-lo. Evangelho de João, no capítulo 14, verso 26, diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Então estamos falando do Espírito Santo também. O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito.
Aleluia. Eu fiquei pensando nesse texto, irmãos. E aí eu procurei várias versões, lendo várias versões, e ele diz praticamente a mesma coisa. Ele vos ensinará todas as coisas. Alguém pode me dar uma definição do que são todas? Uma definição, isso, palavra todas. Alguém me define o que são todas. Tem algo mais explicativo? Todas são todas. Você pode dizer tudo, envolve tudo, abrange tudo. E aí, irmãos, é interessante que a mente já vem... Não, peraí, mas o Espírito Santo envolve ensinar todas as coisas. Está falando de todas as coisas assim, do ministério, de algo que Deus quer fazer na sua vida, no seu ministério, no seu chamado, em coisas assim mais espirituais. Só que, a não ser que alguém tenha mudado a palavra ali, colocado a palavra errada, a palavra que está ali são todas. E todas continuam sendo todas. É espírito, alma e corpo. O Espírito Santo, irmãos, ele pode, não é que ele vai te ensinar todas as coisas, trazer todo o conhecimento humano e espiritual para você. Mas ele está pronto e ele é capaz de te ensinar todas as coisas. O que você precisa aprender? O que você precisa saber? E talvez o Espírito Santo não vai dizer, Rafa, é o seguinte, a fórmula de Bhaskara é assim, você resolve assim, assim. Não, mas ele vai te dar um direcionamento. Pega um livro de matemática. Pega aquele livro que você viu empoeirado. E aí ele vai te conduzir a um lugar. E ele vai te dar um entendimento. Amém? Eu não quero pregar aqui, irmãos, é o seguinte. Senta no sofá e pergunta ao Senhor a tabela periódica e o Espírito Santo vai te ensinar a tabela periódica. Ele vai te orientar, vai te instruir. Algumas coisas ele vai trazer, ele vai te dizer o que é ou não. Mas, irmãos, eu fiquei meditando nisso, tentando assim espiritualizar, ficar algo assim quase místico, para, né? Tem que ser mais. Mas são todas as coisas. Todas. O que você precisa aprender? O que você precisa entender? Você que tem um negócio, já teve um negócio, quer ter um negócio, uma empresa, empreender, o que você precisa fazer? Pergunta para o Espírito Santo. Pergunta para ele. Hoje eu estava conversando com um empresário e aí ele falou sobre uma experiência que ele teve de estar de repente em um hotel. Logo de manhã foi tirar um tempo com o Senhor e ele disse que essa pessoa disse que recebeu uma direção do Senhor. Percebi como se fosse algo de Deus. Falou assim: manda uma mensagem para essas pessoas falando isso, isso, isso. Meio assim, aparentemente sem muito sentido. E aí ele mandou uma mensagem. E aí lá na frente, alguns dias depois, ocorreu a situação em que aquela mensagem, o fato dela ter enviado aquela mensagem, fez com que portas que estavam se abrindo diante dela não se fechassem. Aparentemente não tinha nada a ver. Um determinado dia você está tratando de outras coisas, tratando de determinados assuntos e o Senhor te traz uma instrução. Irmãos, a gente precisa aprender a ser guiado pelo Espírito, muitas vezes sem entender por que isso agora. Para que isso agora? Eu estou ocupado, Senhor. Às vezes o Espírito Santo nos conduz a orar por algo. E a gente quer pensar, eu vou orar, mais tarde eu vou tirar um tempo de oração. E às vezes o Espírito Santo está falando, é agora. E nós precisamos aprender a ouvi-lo. Precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito e obedecer. E precisamos entender, sim, irmãos. Sabe, pergunta a respeito da sua escola. O que você precisa ser melhor na sua escola? Como você precisa se comportar amanhã? O que você precisa fazer amanhã na sua escola? Como você vai dar aula amanhã? Pastor, a aula eu domino, eu sei como dar aula. Será que amanhã é para você dar o mesmo tipo de aula, fazer da mesma forma? E o Senhor, queridos, Ele pode te colocar no lugar onde você vai levar a salvação dele para pessoas.
O Senhor pode te colocar no lugar onde o seu negócio vai crescer, a sua renda vai ser multiplicada. Às vezes você está pensando, Senhor, eu quero tanto de Ti, e hoje eu quero receber uma palavra, uma unção. E você está até conectado, e aquele dia Deus quer te dar dinheiro, através do seu negócio. Às vezes você está pensando no seu negócio, empreender na sua empresa, e Deus quer te posicionar ministerialmente naquilo que Ele tem para você. Ele tem coisas que vão nos surpreender, irmãos. Aquele momento que você está assim, tranquilo, não está um filho pidão, você está cheio de gratidão, e de repente o Espírito Santo te conduz a um lugar onde Ele vai te colocar coisas maiores, bênçãos, às vezes materiais para você. Direcionamentos para uma nova fase no seu ministério. E você precisa estar ligado, você precisa estar conectado sobre isso. Aleluia. Mas muitas vezes isso requer, queridos, tempo de oração. E oração às vezes não é ficar falando não, amém? É você parar, se aquietar para ouvir a voz de Deus. É algo que eu luto comigo mesmo a respeito de uma disciplina, para sempre, eu tento buscar ter uma manhã, logo pela manhã, ter aquele tempo para ouvir a voz do Senhor, para falar com Ele e ouvi-lo. E é difícil porque às vezes você vai dormir tarde, você precisa acordar cedo, e para você ter um tempo desse com Deus, você precisa acordar mais cedo. Você fala, não, mais tarde eu faço isso. Aí você não acorda cedo. E às vezes naquele dia você não consegue, nem para. Mas sabe, não vou dizer aqui a fórmula, como você vai fazer, mas você e eu precisamos entender que há necessidade de um tempo de buscar ao Senhor. Sabe, o Espírito Santo, ele é um facilitador para nós. Ele é um facilitador. Irmãos, o Espírito Santo, ele quer cuidar de todas as coisas na sua vida. Ele vos ensinará todas as coisas. Eu tentei espiritualizar isso, buscar no Senhor, mas algo que o Espírito Santo falava ao meu coração, são todas as coisas. Todas. O que você quer? O que você precisa? Eu não estou falando de pedir, ficar pedindo coisas, mas no que você precisa ser direcionado. Aleluia. Sabe, assim como ele tem, o Espírito Santo, ele sabe que há um chamado da parte de Deus para você, ele vai te conduzir a isso, como ele conduziu a Jesus. No processo, queridos, ele vai te conduzir ao suprimento financeiro, ao suprimento material. Ele vai te conduzir à organização na sua casa. Ele vai te conduzir como educar os seus filhos. A gente não pode querer compartimentar a ação do Espírito Santo. Estou buscando o Espírito Santo de Deus nessa área aqui, porque Ele vai me ensinar essa área. Aí parece que você termina aquele seu momento com o Espírito Santo, que Ele ia te dar uma instrução, e agora você parte para arrumar a sua casa, mas o Espírito Santo parece que ficou lá com aquele problema. Ele está com você, Ele quer te orientar na sua casa. As coisas que parecem ser simples, que não tem nada a ver com Deus. Mas se a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, significa que não existe um momento que você vai fazer algo pela fé e depois você vem e faz algo natural. Fé vai estar envolvida na sua vida o tempo todo. Você vai viver pela fé. E a Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados. Ela não diz que no ministério vai ter a direção do Espírito Santo. Na sua casa você já sabe como fazer, se vira. No seu trabalho você se formou para isso. Então você já tem o conhecimento, é com você. Não. Os filhos são guiados pelo Espírito Santo de Deus. E Ele quer nos levar a uma vida plena. O Espírito de Deus, o próprio Deus, quer nos levar a uma vida bem-sucedida, irmãos. A uma vida próspera, abundante em todos os aspectos. E o Espírito Santo, Ele conhece todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Então, meu irmão, Ele pode te ajudar em cada área da sua vida. Mas sabe, deseje isso.
Deseje ser guiado por Ele e busque essa direção. Quando você acordar, se lembra dele. Sabe, irmãos, uma experiência, algo que eu tenho dentro de mim, que eu acho que é maravilhoso. Eu tenho uma percepção diferente do meu dia, daquele início de dia. E não é necessariamente, a gente não precisa sentir as coisas para saber da presença de Deus, saber do Espírito Santo, mas eu sempre sinto algo que vem e me alegra o coração, é quando logo pela manhã eu começo a agradecer. Você já parou para agradecer a Deus quando você levanta às 6 da manhã, aquele sono bom, mas você levanta e fala, estou com a bexiga cheia e vou ao banheiro? Você já parou para agradecer a Deus por poder ir ao banheiro? Aí você está lá, obrigado, Senhor, porque tem gente que está preso. Tem gente que está, vou usar essa expressão, parece que está entupido. E algo que é tão natural, as pessoas estão sofrendo. E você faz isso e nem percebe que fez. Sabe, começa seu dia assim, Senhor, obrigado. Espírito Santo, obrigado por uma direção, por uma instrução, por uma estratégia do Senhor. Eu nunca esqueci, irmãos, um determinado momento na minha vida, há sei lá quantos anos, 15 anos, não sei. Eu estava em um momento tão difícil, eu precisava resolver, eu tinha uma dívida com uma pessoa e eu falava, Senhor, como eu resolver? Eu pensei tanto em resolver aquilo ali. Em um determinado momento eu morava em Samambaia, num apartamento, e fui para dentro do quarto e comecei a orar ao Senhor, e de repente eu comecei a chorar. Sabe quando você se derrama, porque era algo que eu tinha que resolver, é algo que eu queria resolver, e já tinha pensado de todas as formas como resolver, como pagar aquela dívida, e não tinha recurso, não tinha como, era muito alta. E de repente, diga assim comigo, de repente, eu estava ali, e sabe quando você parece que vai ouvir um barulho, alguma coisa assim, parece que alguém vai falar, você ouve alguma coisa, e eu me engoli o choro, parei de chorar, me aquietei. Quando eu me aquietei, eu ouvi a voz do Espírito, a voz interior, aquela voz aqui dentro, faz assim, 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 propõe isso. E eu parei de orar na hora. Eu falei, rapaz, como é que eu não tinha pensado nisso? E aí eu comecei a pensar assim, vou fazer. Isso estava judicializada a questão, para vocês terem uma ideia. E aí, falei, já sei. Falei para o cara, falei, vamos acertar. Só como ele já tinha judicializado a questão, eu falei, vamos esperar a audiência. Eu falei, eu já sei, eu vou fazer a proposta. Resumindo a história, eu fiz a proposta lá na frente do conciliador na época. Paguei a dívida e acabou. Eu só lembro porque, graças a Deus, eu tenho memória, mas ficou para trás há muito tempo. E eu fiquei assim, dá vontade de falar assim, que burrice, como é que eu não pensei isso? Sabe, irmão, mas tem coisa que parece que é tão óbvio quando a gente recebe do Espírito Santo. Mas antes da gente receber, a gente fala assim, como? Não tem como resolver isso. O Espírito Santo, bobinho, é só fazer assim, meu filho. Espera aí aqui, faz assim, Aí, sabe o que é bom nisso também? Que a gente olha assim, meu Deus, como eu sou limitado, como eu dependo do Senhor. Porque um negócio desse aqui, Senhor, se eu tivesse perguntado para o meu menino mais novo, ele tinha respondido. Parece que é assim, porque você fala assim, gente, como é que eu não pensei nisso? E eu não pensei nisso. Semanas tentando resolver uma questão. O Espírito Santo, irmãos, ele quer te dar estratégia, ele quer direções em todas as áreas da sua vida, querido. Enquanto você lê a Bíblia, você vai precisar de provisão para o almoço. Daqui a pouco vai dar fome, daqui a pouco vai dar sede, mais tarde você vai precisar sair, você precisa sair com roupa. Você vai precisar do dinheiro do ônibus, do carro, da gasolina,
O Espírito Santo sabe todas essas coisas. Ele quer cuidar de todas essas áreas da minha e da sua vida. Então envolva Ele. Busque discernimento. E eu estava falando, irmãos, de agradecer. Sabe, comece o seu dia agradecendo. Deixe gerar aquela gratidão no seu coração. Comece a agradecer. Esses dias começou uma chuva tão forte aqui no Guará. E o pipoco de relâmpago, trovões. E eu olhei assim e falei assim, meu Deus, obrigado, porque eu tenho a minha casa para morar. Não estou pegando uma gota dessa chuva, um vento aqui no Guará, uma chuva forte. E aí a gente começa a gerar gratidão no nosso coração. Como a paz, irmãos, a paz ela traz dentro do nosso coração. Ela cresce dentro do nosso coração. Então tenha comunhão. Pastor, o que é que isso tem a ver com ser guiado? Tem a ver com você estar em oração o tempo todo, em comunhão com o Senhor. Porque às vezes as pessoas acham que estar em oração é o tempo todo. Senhor, me abençoa. Senhor, abençoa minha casa. Abençoa minha família. A palavra diz orar em todo o tempo. Abençoa o pastor Zé Carlos. Abençoa a igreja. Tu não tem nem mais saliva. Mas continua meditando. Orando. Eita, Pai, obrigado, porque eu consigo dar ordem para o meu pé direito vir para cá e ele vem. Como é que você pula, irmãos? Você já parou para pensar como é que você pula? Você não consegue muito explicar, a não ser que você queira ter um estudo científico, você vai dizer, o cérebro manda o comando. Mas se você simplesmente pula, como é que você trouxe força para os seus pés para te impulsionar? Sei que eu pulo. E está funcionando na sua vida. Seja grato ao Senhor, ore ao Senhor. Gratidão, gratidão, gratidão. E aí você vai ter um dia diferente. Você vai ter um dia diferente. Mas busque a direção do Senhor, busque a direção do Espírito dele. Porque ele se interessa por todas as áreas da sua vida. Vou ler de novo aqui, só para finalizar. João 14. Põe ali, Ana. Rápido. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Vos ensinará todas as coisas. Diga comigo, todas são todas. Aquilo que você está pensando agora, mas a respeito disso, sim, ele pode te ensinar. Mas aconteceu aquilo, já deu um problema, sim, ele pode te ensinar como sair dessa situação, como resolver aquela outra lá que você está pensando. E aquele sonho que você quer alcançar, quer realizar, sim, ele pode te ensinar como chegar lá. Ele está cuidando de você em todo o tempo. Aleluia. Você pode ficar de pé? Vou perguntar se alguém quer aceitar Jesus aqui. Eu só estou vendo crente. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos. Eu quero que você faça apenas uma oração de agradecimento. Agradeça ao Espírito Santo por habitar em você. E diga a Ele que você quer ouvir a sua voz, você quer ser guiado por Ele. Aleluia. Você quer considerá-lo a cada dia na sua vida. Desde o seu levantar, o seu caminhar, o seu deitar. Você quer considerá-lo. Doce Espírito de Deus, nós te amamos. Doce Espírito de Deus, nós te adoramos, nós te exaltamos. Reconhecemos a tua vida em nós. Nós reconhecemos que tu és aquele que nos ensina todas as coisas. E queremos a cada dia considerar a tua presença em nós. Nos ensina. Precisamos crescer, sim, precisamos melhorar, precisamos aperfeiçoar essa nossa audição espiritual. Nós queremos ouvir o Senhor nas coisas mais simples. Se devemos de repente mudar o trajeto da nossa casa, se devemos mudar o trajeto para o nosso trabalho, se talvez precisamos deixar aquele ônibus que corriqueiro passar e pegar o próximo, se precisamos sair mais cedo. Aquilo que o Senhor tem para nós, como o Senhor conduziu a Jesus pelo deserto com um propósito. Que o Senhor venha nos conduzir também, Espírito Santo, para que possamos
viver aquilo que o Senhor tem para nós. Para que possamos cumprir o teu propósito em nossa vida. Nós queremos reconhecer a tua presença em todo o tempo, em todas as áreas da nossa vida. Doce Espírito de Deus, nos ajuda a buscar o Senhor de uma forma correta. Nos ajuda a estar sensíveis à tua voz. Que a gente saiba ouvir a sua voz, para muitas vezes sair do nosso conforto, sair da nossa casa, para ajudar uma pessoa que nós nem sabemos onde mora. Mas que possamos ouvir a tua voz, que o Senhor possa nos mostrar onde é essa rua direita, e possamos ir cumprir o teu propósito, a tua vontade. Oh, doce Espírito de Deus, nós queremos andar na tua paz, guiados pelo Senhor, instruídos por ti, para a nossa casa, para a nossa família, para o chamado ministerial, para os negócios. Dá-nos instruções, inspirações. Tu és um Deus criativo. Que venha em nós a criatividade que está em ti. Que o Senhor traga a nós a criatividade para empreender, a criatividade para resolver, trazermos soluções, levarmos soluções àqueles que muitas vezes estão perdidos e não estão nem conseguindo ouvir a tua voz, mas que nós sejamos instrumentos teus, Senhor, para alcançar vidas. Eu te agradeço pela tua presença em nós, pela tua paz em nós e pela tua instrução, ó doce Espírito de Deus. Bendizemos ao teu santo nome. Te damos graças pela tua presença aqui neste lugar. Muito obrigado, Pai querido, porque o Senhor tem nos ensinado, tem nos trazido para perto a cada dia, e o teu Espírito habita em nós, continuará nos direcionando na tua vontade. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te damos graças. Amém, amém, amém. Queridos, alguém quer uma oração por cura, sentindo alguma dor no seu corpo? Oração pela vida de alguém? Aleluia. Vocês estão bem? Alguma coisa está abrindo? Úlcera. Seu irmão Eduardo. Qual é que é o nome dele? Rodrigo. Aleluia. Ei, irmãos, nós fomos chamados para destruir as obras de Satanás. Aleluia. Você tem autoridade, então levanta a sua voz com autoridade. Pai, nós te damos graças. Eita, recebemos autoridade no nome de Jesus. Nós levantamos, ó Pai Celestial, em favor da vida do Rodrigo e repreendemos agora toda pancreatite, toda úlcera, toda manifestação é maligna. Isso não vem do Senhor, Pai. O Senhor veio através de Jesus trazer vida em abundância, e nós repreendemos agora toda úlcera, toda aquela enfermidade no corpo do Rodrigo. Nós determinamos seca agora. Desapareça toda úlcera, todo o corpo do Rodrigo sendo fortalecido, sendo restaurado. Vida em manifestação no corpo dele. Vida em manifestação no corpo dele, ó Pai. E ora-te, ó Senhor Deus, faz ele saber que é o Senhor. Faz ele saber que é o Senhor na vida dele, Pai. E que ele esteja rendido ao Senhor. Rendido ao Senhor, Pai. Que mais preciosa é a vida do Rodrigo. Que o teu nome seja glorificado. Nós declaramos cura sobre a vida dele, saúde plena, e nós te agradecemos. Adoramos ao teu santo nome, Pai, com gratidão em nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, queridos. Aleluia, o Senhor é bom. Estaremos aqui domingo glorificando o nome do Senhor Jesus. Amém. Se você tem uma pessoa que você possa convidar, convide para ouvir a palavra. Amém. O Senhor é bom. Vamos em paz, em nome de Jesus.